Capítulo 1. O Cavaleiro Sem Nome. Os corvos esperavam, não pela morte, mas pelo homem que se recusava a aceitá-la. A primeira coisa que ele sentiu foi o frio. Um frio profundo, pesado, que parecia nascer dentro dos ossos. Depois veio o cheiro de terra encharcada, folhas apodrecidas e sangue seco. Abriu os olhos lentamente. Acima dele, galhos retorcidos escondiam um céu cinzento. A floresta permanecia imóvel, como se prendesse a respiração. Nem o vento ousava atravessar aquele lugar. Ele tentou se levantar. Uma dor violenta atravessou seu peito. A armadura negra estava partida exatamente sobre o coração. Havia um enorme corte atravessando o metal, e por baixo dele, uma cicatriz antiga ocupava o lugar onde qualquer homem deveria carregar uma ferida mortal. Mas não havia sangue. Apenas pele marcada. Confuso, levou a mão ao rosto. Barba curta. Cabelos escuros. Nenhuma lembrança. Nem um nome. Nem um rosto. Nem uma voz. Apenas um vazio tão absoluto que parecia ter engolido toda sua existência. Cambaleando, ficou de pé. Ao redor, dezenas de espadas enferrujadas estavam fincadas no chão como lápides. Escudos quebrados emergiam da lama. Ossos antigos repousavam entre raízes grossas, já abraçados pela floresta. Aquilo havia sido um campo de batalha. Agora era apenas um cemitério esquecido. O cavaleiro caminhou sem direção. Cada passo fazia sua armadura ranger, embora estivesse estranhamente leve, como se o aço fosse parte do próprio corpo. Então ouviu um sino, uma única badalada, grave, distante, mas impossível de ignorar. Seu coração acelerou. Sem entender o motivo, começou a seguir o som. A floresta tornava-se cada vez mais escura. As árvores pareciam crescer umas sobre as outras, formando um teto vivo que escondia a pouca luz do dia. A névoa rastejava pelo chão como serpentes brancas. De repente, um sussurro. Ainda está vivo. Ele girou rapidamente. Ninguém. Apenas árvores. Quanto tempo mais pretende desafiar a morte? Outra voz. Mais próxima. A mão encontrou o cabo da espada quase por instinto. Quando retirou da bainha, o metal negro refletiu um brilho avermelhado. Runas. Centenas delas. Todas gravadas ao longo da lâmina. No instante em que seus dedos tocaram o cabo, imagens atravessaram sua mente como relâmpagos. Uma cidade em chamas. Um exército ajoelhado. Uma mulher chorando. E uma espada atravessando um peito. Seu peito. Ele soltou a arma imediatamente. As imagens desapareceram. Respirou com dificuldade. O que eu sou? Nenhuma resposta. Apenas o sino novamente. Mais perto. Depois de alguns minutos caminhando, a floresta terminou de forma abrupta. À sua frente surgiu um lago absolutamente imóvel. A água era tão escura que refletia apenas sombras. No centro havia uma pequena ilha. E sobre ela, as ruínas de um antigo templo de pedra branca. Mesmo destruído pelo tempo, o lugar irradiava uma estranha sensação de paz. Uma ponte estreita de pedras conduzia até a ilha. Quando deu o primeiro passo, a água começou a ondular. Algo se movia sob a superfície. Uma sombra enorme. Depois outra. Criaturas. Silenciosas. Observando. Ele apertou o cabo da espada. As sombras desapareceram. Como se apenas estivessem esperando sua decisão. Respirando fundo, atravessou a ponte. Cada passo fazia o sino soar outra vez. Ao alcançar a ilha, encontrou a entrada do templo aberta. Colunas rachadas sustentavam um teto quase destruído. Velas queimavam sozinhas, embora ninguém parecesse cuidar daquele lugar havia décadas. No altar, ajoelhada diante de uma antiga estátua sem rosto, estava uma jovem vestida com mantos brancos. Os cabelos prateados caíam até a cintura. Ela parecia rezar. Sem virar a cabeça, falou calmamente. Você demorou. O cavaleiro congelou. Nós nos conhecemos? Ela permaneceu em silêncio por alguns segundos. Quando finalmente se levantou e olhou para ele, seus olhos eram de um azul tão claro que pareciam refletir o próprio luar. Havia tristeza naquele olhar. Uma tristeza antiga, como a de alguém que esperava havia muitos anos.
Não. Ela sorriu, mas havia dor em seu sorriso. Você apenas esqueceu. O cavaleiro tentou responder, mas as palavras morreram em sua garganta. Porque, naquele exato instante, um filete de sangue escorreu discretamente dos olhos da sacerdotisa. Ela enxugou antes que ele percebesse. Ou pelo menos acreditou que ele não tivesse percebido. Lá fora, o sino tocou pela terceira vez. E, nas profundezas do Lago Negro, centenas de olhos vermelhos se abriram ao mesmo tempo. Capítulo 2. A sacerdotisa da névoa. O sino silenciou. Mas o eco daquela última badalada continuava vibrando entre as pedras antigas do templo. O cavaleiro não desviava os olhos da jovem. Ela permanecia imóvel diante do altar, iluminada apenas pela luz trêmula das velas. O branco de suas vestes contrastava com a escuridão que cercava o templo, como se fosse a única coisa viva naquele lugar esquecido pelo tempo. Você disse que eu esqueci? Murmurou ele. O quê? A sacerdotisa abaixou o olhar. Tudo. A resposta foi tão simples quanto cruel. Ele apertou os punhos. Meu nome? Ela fez um leve aceno positivo. Minha família? Outro aceno. Minha vida inteira? A jovem fechou os olhos por um instante. Principalmente ela. O silêncio voltou a ocupar o templo. Havia algo estranho naquela mulher. Ela parecia responder apenas o suficiente para mantê-lo caminhando, nunca o bastante para libertá-lo da dúvida. Quem é você? Ela demorou antes de responder. Meu nome é Lyra. Aquele nome não despertou lembrança alguma. Ainda assim, por alguma razão, seu coração bateu mais forte. Como se uma parte esquecida de sua alma tentasse reconhecer alguém que sua mente já não podia alcançar. Lyra caminhou lentamente até uma mesa de pedra próxima ao altar. Sobre ela repousava um pequeno lampião, algumas ervas secas e um recipiente de barro fumegante. Está ferido. Ele olhou para o enorme rasgo em sua armadura. Não sinto dor, porque essa não é uma ferida comum. Ela mergulhou um pano na água escura do recipiente. Quando afastou cuidadosamente a placa de metal sobre seu peito, parou. Sua expressão mudou. Era medo, não da cicatriz, mas daquilo que ela significava. O cavaleiro percebeu. O que foi? Nada. Mentira. Ele sabia. Ela tentou esconder rapidamente o desconforto. Passou o pano sobre a cicatriz. No instante em que a água tocou sua pele, as runas da espada, repousada ao lado da porta, começaram a emitir um brilho vermelho. As velas oscilaram, o chão vibrou, e uma voz sussurrou dentro da cabeça do cavaleiro. Encontre-me. Ele cambaleou para trás. Levou as mãos às têmporas. A visão escureceu. Outra lembrança. Um trono de pedra. Uma coroa quebrada. Milhares de pessoas ajoelhadas. E alguém dizendo: nenhum homem deveria carregar tamanho pecado. Tudo desapareceu. Quando voltou a enxergar, Lyra segurava seus ombros. Respire. Ele respirou. A voz havia sumido, mas o medo permanecia. O que está acontecendo comigo? Ela respondeu quase num sussurro. Sua memória está tentando voltar. Então me diga quem eu sou. A sacerdotisa permaneceu calada. O cavaleiro afastou-se. A frustração crescia como fogo. Você sabe. Sei. Então por que não responde? Ela ergueu os olhos. Pela primeira vez, havia lágrimas neles. Porque algumas verdades matam mais rápido do que qualquer espada. O cavaleiro não respondeu. Sentia que ela dizia a verdade. Mas também escondia muito mais. Antes que pudesse insistir, um som ecoou do lado de fora. Algo pesado, arrastando-se sobre as pedras da ponte. Os dois se viraram ao mesmo tempo. Lyra empalideceu. Não. Outro som. Mais próximo. Depois outro. Como se várias patas atravessassem lentamente a ponte de pedra. Ela correu até uma janela estreita. Olhou para o lago. Seu rosto perdeu toda a cor. Eles acordaram cedo demais. Quem? Ela deu um passo para trás. Os peregrinos afogados. O cavaleiro franziu a testa. O que são? Almas que recusaram descansar. Então, a primeira criatura surgiu na entrada do templo. Tinha o corpo coberto por algas negras. A armadura enferrujada ainda escondia parte do peito. Mas não havia rosto. Apenas um vazio escuro de onde escorria água continuamente. Depois veio outra. E mais outra. Silenciosas. Sem pressa. Como se soubessem que suas presas não tinham para onde fugir. O cavaleiro puxou a espada. As runas acenderam imediatamente. As criaturas hesitaram. Pela primeira vez. Elas têm medo da sua espada. Sussurrou Lyra. Ele assumiu posição de combate. Então vamos descobrir o motivo.
A primeira criatura avançou. Num único golpe, o cavaleiro atravessou seu peito. Não houve sangue. O corpo simplesmente se desfez em água negra. As outras recuaram, mas apenas por um instante. Logo dezenas de sombras começaram a surgir na ponte. Uma marcha lenta, infinita. Lyra segurou o braço dele. Não podemos vencê-las. Então corremos? Ela balançou a cabeça. Existe uma passagem antiga sob o templo. E leva para onde? A sacerdotisa olhou para o corredor escuro atrás do altar. Seu semblante voltou a ficar melancólico. Para um lugar que eu prometi nunca mais visitar. Sem esperar resposta, ela acendeu o lampião. As chamas azuladas iluminaram símbolos gravados no chão de pedra. Símbolos que pareciam exatamente iguais às runas da espada do cavaleiro. Ele olhou para a lâmina. Depois para Lyra. Isso não pode ser coincidência. Ela não respondeu. Apenas abriu uma pesada porta escondida atrás do altar. Um ar gelado escapou da escuridão. Escadas antigas desciam para as profundezas da ilha. Lá embaixo, algo respirava. Lentamente. Como se aguardasse por eles havia séculos. E, antes que a porta se fechasse atrás dos dois, uma das criaturas sem rosto ergueu a cabeça. Pela primeira vez, falou. Com uma voz rouca, antiga e impossível. O rei voltou. Capítulo 3. As catacumbas dos esquecidos. A porta de pedra fechou-se com um estrondo. O som percorreu as profundezas como um trovão aprisionado. Lá fora, os peregrinos afogados continuaram golpeando a entrada do templo. Cada impacto fazia poeira cair do teto antigo, mas a pesada porta permaneceu imóvel. Por enquanto, Lyra ergueu o lampião. A chama azul iluminou um corredor estreito, escavado diretamente na rocha. As paredes estavam cobertas por inscrições tão antigas que parte delas havia sido devorada pelo tempo. O cavaleiro passou os dedos sobre um dos símbolos. Sentiu um arrepio. As runas gravadas na pedra eram idênticas às de sua espada. Quem construiu este lugar? Perguntou. Lyra demorou a responder. Pessoas que tinham medo daquilo que criaram. Ela voltou a caminhar. O corredor descia lentamente, em espiral. Quanto mais avançavam, mais frio o ar se tornava. Não era o frio comum das profundezas. Era um frio que parecia apagar lembranças. O cavaleiro percebeu isso quando tentou recordar o próprio rosto. Nem mesmo sua aparência conseguia imaginar. Era como se sua existência tivesse sido apagada pouco a pouco. Apenas a espada permanecia nítida em sua mente. Sempre a espada. Depois de vários minutos, chegaram a um salão gigantesco. Centenas de pilares sustentavam o teto. No centro havia dezenas de estátuas de pedra. Todas ajoelhadas. Todas sem rosto. Cada uma segurava uma espada apontada para o chão. Quem são eles? Perguntou o cavaleiro. Lyra aproximou-se da primeira estátua. Passou a mão sobre a pedra coberta de musgo. Heróis. Ele esperava ouvir outra palavra. Reis. Sacerdotes. Guerreiros. Mas não. Heróis. Por que não tem rosto? Ela respondeu sem olhá-lo. Porque ninguém mais se lembra deles. O silêncio caiu novamente. O cavaleiro caminhou entre as estátuas. Havia algo inquietante naquele lugar. Não parecia um túmulo. Parecia um esquecimento materializado. Então seus olhos encontraram uma inscrição. Aquele que renuncia ao próprio nome jamais será lembrado, mas poderá salvar todos os outros. Seu peito apertou. Sem motivo. Ou talvez houvesse um motivo que sua memória ainda escondia. Mais adiante, o corredor terminava diante de um enorme portão de pedra. No centro dele havia um círculo formado pelas mesmas runas da espada. Lyra parou. Seu semblante mudou. Chegamos. O que existe atrás desta porta? Ela respirou fundo. Respostas. Finalmente. E perguntas muito piores. O cavaleiro aproximou a espada do círculo. Antes mesmo de tocá-lo, as runas começaram a brilhar. O chão inteiro vibrou. As pedras deslizaram lentamente. O portão abriu-se sozinho. Do outro lado, havia uma biblioteca. Mas não como qualquer biblioteca. As estantes eram enormes, esculpidas na própria montanha. Milhares de livros ocupavam as prateleiras. Nenhum possuía título. Nenhum possuía nome. Somente capas brancas. Como se todos aguardassem alguém para escrever suas histórias. No centro da sala, uma mesa de pedra sustentava um único livro aberto. As páginas estavam vazias. Exceto por uma frase. A memória sempre cobra seu preço. O cavaleiro aproximou-se.
Assim que seus dedos tocaram o papel, as páginas começaram a se preencher sozinhas. Letras negras surgiam como tinta espalhando-se sobre água. Ele leu apenas a primeira linha. No dia em que o Rei Negro caiu, sua cabeça explodiu em dor. Outra lembrança. Uma batalha. Milhares de soldados. O céu vermelho. Uma espada atravessando um homem de armadura dourada. Depois, uma voz feminina. Perdoe-me. A visão terminou. Ele caiu de joelhos, respirando com dificuldade. Lyra ajoelhou-se ao seu lado. Não leia mais. Eu preciso saber. Ainda não. Você sabia que isso aconteceria? Ela não respondeu. O silêncio era resposta suficiente. O cavaleiro levantou-se. Pela primeira vez desde que despertara, havia raiva em seus olhos. Você está escondendo tudo de mim. Lyra manteve a calma. Estou tentando impedir que você se destrua. Ou impedir que eu descubra quem realmente sou. Ela baixou a cabeça. Aquilo bastou. Ele percebeu. Ela realmente sabia. Mais do que jamais admitiria. Quem fui eu? Nenhuma resposta. Fui um rei? Silêncio. Um assassino? Silêncio. Um monstro. Os olhos de Lyra encheram-se de lágrimas. Mas ela apenas disse: você foi necessário. Essas 3 palavras ecoaram na biblioteca inteira. Necessário. Não bom. Não justo. Necessário. O cavaleiro odiou aquela resposta. Porque ela parecia verdadeira. Subitamente, o lampião apagou. A escuridão tomou conta da sala. Um segundo depois, passos. Lentos. Pesados. Vindos do outro lado da biblioteca. A espada do cavaleiro acendeu imediatamente. As runas pulsavam como um coração. Uma figura surgiu entre as estantes. Muito alta. Vestia uma armadura negra completamente coberta por correntes enferrujadas. Onde deveria haver um rosto, havia apenas uma máscara de pedra rachada. Em suas mãos descansava uma enorme alabarda. A criatura parou diante deles. Depois inclinou lentamente a cabeça para o cavaleiro, como se estivesse diante de alguém superior. Sua voz parecia o atrito de montanhas. Finalmente, meu rei. O cavaleiro congelou. Lyra fechou os olhos. Ela sabia que esse momento chegaria. A criatura apoiou a alabarda no chão. Curvou-se profundamente. O guardião cumpriu sua missão. Esperei. 412 anos. O cavaleiro deu um passo para trás. Você está me confundindo com outra pessoa. A criatura ergueu lentamente a cabeça. Mesmo sem olhos, parecia enxergar sua alma. Não. A voz tornou-se quase um sussurro. É você quem está confundindo a si mesmo. E, pela primeira vez, o cavaleiro sentiu medo da resposta que tanto buscava. Capítulo 4. O reino sob as cinzas. O guardião permaneceu ajoelhado. Nenhum movimento. Nenhuma ameaça. Apenas um silêncio pesado, quase reverente. O cavaleiro manteve a espada erguida. Levante-se. A figura obedeceu lentamente. As correntes de sua armadura arrastaram pelo chão de pedra, produzindo um som metálico que ecoou pela biblioteca. Não me chame de rei, disse o cavaleiro. Está enganado. A máscara rachada permaneceu imóvel. Um nome pode ser esquecido. Uma alma, jamais. O cavaleiro apertou o cabo da espada. Então diga quem eu sou. O guardião pareceu hesitar. Não posso. Por quê? Porque não fui criado para revelar a verdade. A criatura voltou o rosto para Lyra. Apenas para protegê-la até que ela fosse revelada. O olhar do cavaleiro encontrou o da sacerdotisa. Ela desviou os olhos. Mais uma vez. O guardião conduziu os dois por uma passagem escondida atrás das estantes. O corredor terminava diante de uma gigantesca porta de bronze. Sobre ela havia um relevo quase apagado pelo tempo. Um homem erguia uma espada contra uma criatura feita de sombras. Abaixo da imagem, uma antiga inscrição permanecia legível. Quando a luz vencer a escuridão, ambas desaparecerão. A porta abriu-se lentamente. Do outro lado, havia um salão tão vasto que o teto desaparecia na escuridão. Pilares quebrados sustentavam antigas varandas de pedra. Bandeiras reduzidas a farrapos ainda pendiam das paredes. No centro do salão repousava uma enorme maquete de um reino. Montanhas, florestas, rios, cidades, tudo esculpido em pedra branca. Mas quase toda a superfície estava coberta por manchas negras, como raízes que se espalhavam lentamente. Lyra aproximou-se. Este era o reino de Elarion. Era?
Ela passou os dedos sobre uma das cidades destruídas. Não existe mais. O cavaleiro observou a maquete. Havia beleza naquela construção, mesmo arruinada. O que aconteceu? Antes que Lyra respondesse, o guardião falou. A guerra venceu. Contra quem? A criatura permaneceu em silêncio por alguns segundos. Contra todos. Ao redor da maquete, enormes afrescos cobriam as paredes. Apesar dos séculos, ainda conservavam parte de suas cores. O primeiro mostrava um reino próspero, campos dourados, crianças brincando, cavaleiros protegendo estradas, templos iluminados. O segundo retratava uma sombra descendo do céu. Não possuía forma definida. Era como uma noite viva, devorando tudo que tocava. O terceiro mostrava exércitos marchando, humanos, sacerdotes, magos, todos unidos. E, à frente deles, um cavaleiro de armadura negra. Seu rosto havia sido destruído pelo tempo. Restava apenas a espada. A mesma espada. O cavaleiro aproximou-se lentamente do mural. Sentiu a respiração falhar. Sem perceber, estendeu a mão. Quando seus dedos tocaram a pintura, o mundo desapareceu. O cheiro de fumaça. Gritos. O céu completamente vermelho. Milhares de soldados corriam por uma cidade em chamas. Torres desabavam. Sinos tocavam sem parar. No meio daquele caos, ele estava ali. Vestia a mesma armadura. Empunhava a mesma espada. Mas não estava lutando contra pessoas. Enfrentava criaturas feitas de pura escuridão. Cada golpe de sua espada fazia a sombra recuar. Atrás dele, centenas de civis fugiam. Uma menina tropeçou. A criatura avançou. O cavaleiro lançou-se entre os dois. A sombra atravessou seu peito. A dor foi insuportável. Mesmo assim, ele permaneceu de pé. Então uma voz feminina ecoou atrás dele. Não. A visão terminou. Ele caiu de joelhos. Respirava como se tivesse corrido durante horas. Eu lembro. Lyra ajoelhou-se ao seu lado. O quê? Eu estava protegendo alguém. Sua voz tremia. Crianças. Famílias. Eu não estava matando inocentes. Lyra fechou os olhos. Como se aquela lembrança lhe trouxesse tanto alívio quanto sofrimento. Não. Ela sussurrou. Você nunca fez isso. O cavaleiro levantou a cabeça. Era a primeira vez que ela lhe oferecia uma resposta clara. Mas havia outra pergunta. Muito maior. Então por que todos escondem meu passado? Ela não conseguiu responder. O guardião aproximou-se da maquete. Seu dedo metálico apontou para o centro do reino. Havia ali uma montanha gigantesca, completamente tomada pelas manchas negras. Foi aqui que tudo terminou. O que existe nesse lugar? O abismo. O nome pareceu tornar o ar mais pesado. Até mesmo a chama azul do lampião diminuiu. O que é o abismo? Perguntou o cavaleiro. Uma ferida. Na montanha? No mundo. Silêncio. O guardião continuou. Há muito tempo, algo tentou atravessar essa ferida. Não era homem. Não era Deus. Nem demônio. Era fome. Fome de vida. Fome de memória. Fome de tudo que existe. O cavaleiro lembrou-se imediatamente das estátuas sem rosto. Das capas brancas dos livros. Da própria memória perdida. Tudo parecia ligado. Foi por isso que esqueceram os heróis? O guardião assentiu lentamente. A criatura não devorava apenas corpos. Ela apagava pessoas da própria história. Como se jamais tivessem existido. O cavaleiro sentiu um calafrio. Se aquilo era verdade, talvez ele não tivesse perdido a memória por acaso. Um estrondo sacudiu o salão. Depois outro. Poeira caiu do teto. Lyra empalideceu. Eles encontraram outra entrada. O guardião virou-se para o corredor. Pela primeira vez, sua postura mudou. Já não era um servo. Era um guerreiro. Levem a chave. Que chave? Perguntou o cavaleiro. O guardião olhou para sua espada. Ela. O cavaleiro ficou imóvel. Esta espada abre o abismo? Não. A criatura respondeu. Ela é a única capaz de fechá-lo. Outro estrondo. Mais próximo. Gritos. Os peregrinos afogados haviam alcançado as catacumbas. O guardião ergueu a alabarda. As correntes de sua armadura começaram a brilhar com uma luz dourada. Eu os atrasarei. Lyra segurou o braço da criatura. Havia tristeza em seus olhos. Você sabe o que acontecerá. Fui criado para este momento. Ela baixou a cabeça. Obrigada, velho amigo. O guardião permaneceu em silêncio. Depois voltou-se para o cavaleiro. Ainda não se lembra de mim. Mas um dia lembrará. E, quando isso acontecer, espero que possa me perdoar.
Antes que o cavaleiro perguntasse o motivo, a criatura fechou violentamente a porta de bronze entre eles. As trancas deslizaram. Do outro lado, o primeiro rugido ecoou. Em seguida, o choque de aço contra aço. Depois dezenas de gritos. O guardião lutava sozinho. Lyra puxou o cavaleiro pela mão. Vamos. Ele hesitou. Queria voltar. Queria ajudar. Mas, antes que pudesse dar um passo, ouviu a voz do guardião atravessar a porta. Corra, Mages. A última palavra foi interrompida pelo som brutal de metal se partindo. O silêncio que veio depois foi pior do que qualquer batalha. Sem olhar para trás, Lyra conduziu o cavaleiro para um antigo túnel iluminado apenas pelo fraco brilho azul do lampião. À frente, uma corrente de ar frio soprava das profundezas da montanha. Pela primeira vez desde que despertara naquela floresta, o cavaleiro teve a estranha sensação de que estava caminhando não em direção ao seu passado, mas ao seu destino. Capítulo 5. O pecado de Lyra. O túnel terminava diante de uma imensa câmara natural. Nenhuma parede havia sido construída por mãos humanas. A própria montanha parecia ter sido rasgada ao meio. Veios de um cristal negro atravessavam a rocha como raízes, pulsando lentamente, como se um coração adormecido batesse nas profundezas do mundo. O cavaleiro parou. Sentia cada pulsação dentro do próprio peito. A cicatriz queimava, não como uma dor, mas como um chamado. Lyra também parou. Seu rosto havia perdido toda a cor. Estamos perto. Do abismo, ela fez um leve gesto afirmativo. O silêncio entre os dois tornara-se quase insuportável. Desde a morte do guardião, nenhuma palavra havia sido dita. Mas ambos sabiam que aquele silêncio escondia algo maior do que qualquer batalha. A caverna desembocava em um precipício colossal. Não havia fundo, apenas escuridão. Uma névoa negra subia lentamente, formando rostos que desapareciam antes de ganhar forma. Ao redor do precipício erguiam-se 12 pilares de pedra. Cada um possuía uma corrente gigantesca presa ao vazio. 11 estavam rompidas. Apenas uma permanecia intacta. O cavaleiro aproximou-se. Ao tocar a corrente, uma lembrança o atingiu, não como as anteriores. Desta vez, era completa. A guerra havia acabado. Elarion queimava. Milhares de corpos cobriam os campos. No centro do vale, a própria terra havia se aberto. Dela emergia uma escuridão impossível de descrever. Ela não possuía rosto, nem voz, nem forma. Apenas devorava. Pedras, árvores, soldados, memórias. Tudo desaparecia ao tocá-la. Sacerdotes gritavam. Magos tentavam selar a fenda. Nada funcionava. Então o homem caminhou em direção ao abismo. Vestia uma armadura negra. Empunhava uma espada coberta por runas vermelhas. Ao seu lado, uma jovem sacerdotisa chorava. Ainda existe outro caminho. Ela gritava. O homem sorriu. Um sorriso cansado. Se existisse, eu já teria encontrado. Ela segurou seu braço. Eu não vou deixar. Você prometeu. Promessas podem ser quebradas. Não está. Ela começou a chorar. Eu não consigo. O homem aproximou-se. Colocou delicadamente a testa contra dela. Você consegue. Não? Lyra. Era a primeira vez que o cavaleiro ouvia aquele nome sendo pronunciado por sua própria voz. Ela soluçava. Eu vou matar você. Ele sorriu novamente. Não. A voz saiu tranquila. Você vai salvar todos. A lembrança terminou. O cavaleiro caiu de joelhos. Respirava como se o mundo inteiro pesasse sobre seus ombros. Lyra permaneceu imóvel. Ela sabia. Sabia exatamente o que ele havia visto. Ele levantou lentamente a cabeça. Os olhos estavam marejados. Foi você? Ela fechou os olhos. As lágrimas começaram a cair antes mesmo de responder. Sim. O silêncio que veio depois foi devastador. Não havia raiva. Não havia gritos. Apenas uma dor tão antiga que parecia ter envelhecido junto com as pedras da montanha. Eu atravessei sua espada. Sua voz tremia. Bem aqui. Ela estendeu a mão. Tocou delicadamente a cicatriz em seu peito. E senti seu coração parar. O cavaleiro permaneceu imóvel. As imagens voltavam aos poucos. O calor, a luz das runas, o sangue, as mãos de Lyra tremendo, seu próprio sorriso. Eu pedi, ela sentiu. Centenas de vezes. Você dizia que não conseguiria. Ela começou a chorar.
sem conseguir conter o peso de 4 séculos. Eu não consegui. Ela respirou fundo. Até o último instante. O cavaleiro abaixou a cabeça. Lembrava-se agora. Lembrava da culpa que sentirá por obrigá-la a fazer aquilo. Lembrava do medo dela. Lembrava do último abraço. Mas ainda faltava uma parte. A mais importante. Por quê? O que aconteceu depois? Lyra limpou as lágrimas. Quando a espada atravessou seu coração, as runas absorveram toda a corrupção do abismo. Ela olhou para o vazio. Você se tornou a prisão. O cavaleiro sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A prisão. Não a vítima. Nem o amaldiçoado. A prisão. Então, ela confirmou. O abismo nunca foi destruído. Ela apontou para a cicatriz. Ele está dentro de você. As palavras ecoaram na caverna. De repente, tudo fez sentido. A espada, as runas, as vozes, os sussurros, os olhos vermelhos, os peregrinos. Todos respondiam ao mesmo chamado, ao que existia dentro dele. Um rugido atravessou as profundezas. As correntes dos pilares estremeceram. Fragmentos de cristal negro desprenderam-se das paredes. Lyra olhou para o precipício. Seu rosto empalideceu. Ele acordou. Da escuridão surgiu uma voz. Não era alta. Não era ameaçadora. Era calma. Antiga. Sedutora. Como alguém que já não precisava convencer ninguém. Você está cansado. O cavaleiro fechou os punhos. A voz continuou. Durante 400 anos você carregou um peso que não era seu. As runas da espada começaram a pulsar. Liberte-se. A cicatriz queimava. Cada palavra fazia a dor aumentar. Deixe-me terminar o que comecei. O cavaleiro respirou fundo. Por um breve instante. Sentiu vontade de aceitar. Sentiu vontade de descansar. De esquecer. Para sempre. Lyra segurou sua mão. Ela não disse nada. Não precisava. O calor de sua mão trouxe de volta uma única lembrança. O sorriso dela. Antes da guerra. Num campo coberto por flores brancas. Ele sorriu discretamente. Ainda havia esperança. A montanha inteira começou a tremer. Os cristais negros racharam. No centro do precipício, uma gigantesca coluna de escuridão começou a subir lentamente. Dentro dela, milhares de rostos. Milhares de vozes. Milhares de vidas esquecidas. O cavaleiro olhou para Lyra. Ela compreendeu antes mesmo que ele falasse. Não, ele apenas assentiu. Porque, naquele instante, outra lembrança acabará de retornar. E ela mudava completamente tudo que ele acreditava sobre si mesmo. Ele finalmente recordara quem havia escolhido se tornar. Capítulo 6. O Rei Esquecido. A montanha tremia. Fragmentos de pedra despencavam no precipício enquanto a coluna de escuridão crescia cada vez mais. As vozes vindas do abismo já não pareciam distantes. Elas sussurravam nomes. Milhares deles. Nomes de pessoas que o mundo inteiro havia esquecido. O cavaleiro permaneceu imóvel diante do vazio. Sua mão repousava sobre o cabo da espada. Sua mente, pela primeira vez, estava desperta. As lembranças voltavam como um rio rompendo uma barragem. Ele já não via apenas fragmentos. Via sua vida, desde o início. Elarion, o maior reino do continente. Campos dourados. Mercados cheios. Crianças correndo pelas ruas. O som do sino anunciando o amanhecer. Ele caminhava entre o povo sem escoltas. Cumprimentava ferreiros. Conversava com fazendeiros. Conhecia crianças pelo nome. Não era um rei distante. Era amado. Lyra aparecia logo atrás, ainda muito jovem. Sempre reclamando por ele sair sozinho. Um rei deveria agir como um rei. Ele ria. Um rei deveria conhecer quem pretende proteger. Ela balançava a cabeça. Um dia isso ainda vai lhe causar problemas. Ele sorria. Espero que sim. As lembranças avançaram. O primeiro inverno da praga. As plantações morriam. Os rios escureciam. Pessoas desapareciam durante a noite. Não deixavam corpos. Nem sangue. Nem roupas. Apenas esquecimento. Mães acordavam sem lembrar que haviam tido filhos. Maridos esqueciam o rosto das esposas. Irmãos passavam uns pelos outros como completos estranhos. Não era apenas uma doença. Era algo muito pior. O mundo começava a perder a própria história. Ele reuniu estudiosos, magos, sacerdotes, generais. Durante anos procuraram uma resposta. Foi Lyra quem encontrou a verdade.
Os antigos pergaminhos falavam de uma ferida aberta antes mesmo do nascimento dos reinos. O abismo não desejava conquistar cidades, nem ouro, nem poder. Desejava apagar, porque aquilo que não é lembrado nunca existiu. As lembranças correram mais depressa. Batalhas, vitórias, derrotas, companheiros caindo um após o outro. Os 12 guardiões oferecendo suas vidas para conter a corrupção, cada um tornando-se uma corrente viva. 11 morreram, o último permaneceu, aquele que esperara 400 anos. Então, veio a última noite, aquela da qual ele mais tentará fugir. A espada havia sido forjada usando fragmentos da própria luz que selara o abismo na antiguidade. Ela possuía um único propósito: não destruir, conter. Mas havia uma condição. A espada precisava atravessar voluntariamente o coração de alguém disposto a carregar toda a corrupção para dentro de si. Não podia ser imposto. Precisava ser uma escolha. Ninguém aceitou. Nem generais, nem sacerdotes, nem heróis. Então, ele deu um passo à frente. Não. A voz de Lyra ainda ecoava em sua memória. Você não pode fazer isso. Ele sorriu. Eu sou o único que pode. Encontraremos outra forma. Procuramos durante 7 anos. Ela segurava sua armadura com tanta força que os dedos sangravam. Eu prefiro perder o reino. Ele respondeu quase num sussurro. Eu prefiro perder a mim mesmo. Ela caiu de joelhos. Eles vão esquecer você. Ele assentiu. Eu sei. Sua família vai me esquecer. Ela não conseguiu terminar. Ele aproximou-se. Pela primeira vez. Beijou sua testa. É justamente por isso que você deve viver. Ela chorava sem conseguir olhar para ele. Eu não quero viver no mundo onde ninguém vai saber quem você foi. Ele respondeu com um sorriso tranquilo. Basta que o mundo continue existindo. A lembrança desapareceu. O cavaleiro abriu os olhos. As lágrimas escorriam silenciosamente. Finalmente, ele lembrava de tudo, até mesmo do próprio nome. Mas não o pronunciou, porque compreendeu. Seu nome jamais pertenceria novamente ao mundo. Lyra observava em silêncio. Ela percebeu a mudança imediatamente. Você lembrou. Ele apenas fez um pequeno gesto afirmativo. Os olhos dela encheram-se de esperança. Então você sabe. Sim. Ela deu um passo em sua direção. Diga seu nome. O cavaleiro sorriu com tristeza. Não posso. Ela parou. Por quê? Ele olhou para o abismo. A escuridão agitava-se como um oceano em tempestade. Porque o ritual ainda não terminou. Ela empalideceu. Finalmente compreendeu. Não. Ele assentiu. Enquanto eu existir, o selo continuará incompleto. Ela começou a recuar. Não. Lyra. Não. Sua voz ecoou pela montanha inteira. Você prometeu que voltaria. Ele permaneceu em silêncio. Ela aproximou-se correndo. Golpeou seu peito com os punhos. Uma vez. Outra. Outra. Sem força. Apenas desespero. Você mentiu. Ele segurou delicadamente suas mãos. Naquele dia, eu prometi voltar para que você tivesse coragem de continuar vivendo. Ela desabou em lágrimas. Foram 400 anos. Sua voz quase desapareceu. Eu esperei todos os dias. O cavaleiro fechou os olhos. Sentia o peso de cada um daqueles anos. Eu sei. Um rugido monstruoso atravessou o precipício. A última corrente começou a rachar. O abismo finalmente despertava. A voz voltou. Mais forte. Você lembra quem é. Agora escolha. Seja rei, ou seja mártir. O cavaleiro sorriu. Pela primeira vez. Sem tristeza. Nunca houve escolha. Ele desembainhou lentamente a espada. As runas vermelhas tornaram-se douradas. Toda a montanha foi iluminada. Lyra compreendeu. O ritual começaria novamente. E desta vez, não haveria retorno. Capítulo 5. O pecado de Lyra. O túnel terminava diante de uma imensa câmara natural. Nenhuma parede havia sido construída por mãos humanas. A própria montanha parecia ter sido rasgada ao meio. Veios de um cristal negro atravessavam a rocha como raízes, pulsando lentamente, como se um coração adormecido batesse nas profundezas do mundo. O cavaleiro parou. Sentia cada pulsação dentro do próprio peito. A cicatriz queimava, não como uma dor, mas como um chamado. Lyra também parou. Seu rosto havia perdido toda a cor. Estamos perto. Do abismo, ela fez um leve gesto afirmativo. O silêncio entre os dois tornará-se quase insuportável. Desde a morte do guardião, nenhuma palavra havia sido dita.
Mas ambos sabiam que aquele silêncio escondia algo maior do que qualquer batalha. A caverna desembocava em um precipício colossal. Não havia fundo, apenas escuridão. Uma névoa negra subia lentamente, formando rostos que desapareciam antes de ganhar forma. Ao redor do precipício erguiam-se 12 pilares de pedra. Cada um possuía uma corrente gigantesca presa ao vazio. 11 estavam rompidas. Apenas uma permanecia intacta. O cavaleiro aproximou-se. Ao tocar a corrente, uma lembrança o atingiu, não como as anteriores. Desta vez, era completa. A guerra havia acabado. Elarion queimava. Milhares de corpos cobriam os campos. No centro do vale, a própria terra havia se aberto. Dela emergia uma escuridão impossível de descrever. Ela não possuía rosto, nem voz, nem forma. Apenas devorava. Pedras, árvores, soldados, memórias. Tudo desaparecia ao tocá-la. Sacerdotes gritavam. Magos tentavam selar a fenda. Nada funcionava. Então o homem caminhou em direção ao abismo. Vestia uma armadura negra. Empunhava uma espada coberta por runas vermelhas. Ao seu lado, uma jovem sacerdotisa chorava. Ainda existe outro caminho. Ela gritava. O homem sorriu. Um sorriso cansado. Se existisse, eu já teria encontrado. Ela segurou seu braço. Eu não vou deixar. Você prometeu. Promessas podem ser quebradas. Não está. Ela começou a chorar. Eu não consigo. O homem aproximou-se. Colocou delicadamente a testa contra dela. Você consegue. Não? Lyra. Era a primeira vez que o cavaleiro ouvia aquele nome sendo pronunciado por sua própria voz. Ela soluçava. Eu vou matar você. Ele sorriu novamente. Não. A voz saiu tranquila. Você vai salvar todos. A lembrança terminou. O cavaleiro caiu de joelhos. Respirava como se o mundo inteiro pesasse sobre seus ombros. Lyra permaneceu imóvel. Ela sabia. Sabia exatamente o que ele havia visto. Ele levantou lentamente a cabeça. Os olhos estavam marejados. Foi você? Ela fechou os olhos. As lágrimas começaram a cair antes mesmo de responder. Sim. O silêncio que veio depois foi devastador. Não havia raiva. Não havia gritos. Apenas uma dor tão antiga que parecia ter envelhecido junto com as pedras da montanha. Eu atravessei sua espada. Sua voz tremia. Bem aqui. Ela estendeu a mão. Tocou delicadamente a cicatriz em seu peito. E senti seu coração parar. O cavaleiro permaneceu imóvel. As imagens voltavam aos poucos. O calor, a luz das runas, o sangue, as mãos de Lyra tremendo, seu próprio sorriso. Eu pedi, ela sentiu. Centenas de vezes. Você dizia que não conseguiria. Ela começou a chorar, sem conseguir conter o peso de 4 séculos. Eu não consegui. Ela respirou fundo, até o último instante. O cavaleiro abaixou a cabeça. Lembrava-se agora. Lembrava da culpa que sentirá por obrigá-la a fazer aquilo. Lembrava do medo dela. Lembrava do último abraço. Mas ainda faltava uma parte. A mais importante. Por quê? O que aconteceu depois? Lyra limpou as lágrimas. Quando a espada atravessou seu coração, as runas absorveram toda a corrupção do abismo. Ela olhou para o vazio. Você se tornou a prisão. O cavaleiro sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A prisão. Não a vítima. Nem o amaldiçoado. A prisão. Então, ela confirmou. O abismo nunca foi destruído. Ela apontou para a cicatriz. Ele está dentro de você. As palavras ecoaram na caverna. De repente, tudo fez sentido. A espada, as runas, as vozes, os sussurros, os olhos vermelhos, os peregrinos. Todos respondiam ao mesmo chamado, ao que existia dentro dele. Um rugido atravessou as profundezas. As correntes dos pilares estremeceram. Fragmentos de cristal negro desprenderam-se das paredes. Lyra olhou para o precipício. Seu rosto empalideceu. Ele acordou. Da escuridão surgiu uma voz. Não era alta. Não era ameaçadora. Era calma. Antiga. Sedutora. Como alguém que já não precisava convencer ninguém. Você está cansado. O cavaleiro fechou os punhos. A voz continuou. Durante 400 anos você carregou um peso que não era seu. As runas da espada começaram a pulsar. Liberte-se. A cicatriz queimava.
Cada palavra fazia a dor aumentar. Deixe-me terminar o que comecei. O cavaleiro respirou fundo. Por um breve instante. Sentiu vontade de aceitar. Sentiu vontade de descansar. De esquecer. Para sempre. Lyra segurou sua mão. Ela não disse nada. Não precisava. O calor de sua mão trouxe de volta uma única lembrança. O sorriso dela. Antes da guerra. Num campo coberto por flores brancas. Ele sorriu discretamente. Ainda havia esperança. A montanha inteira começou a tremer. Os cristais negros racharam. No centro do precipício, uma gigantesca coluna de escuridão começou a subir lentamente. Dentro dela, milhares de rostos, milhares de vozes, milhares de vidas esquecidas. O cavaleiro olhou para Lyra. Ela compreendeu antes mesmo que ele falasse. Não, ele apenas assentiu. Porque, naquele instante, outra lembrança acabará de retornar. E ela mudava completamente tudo que ele acreditava sobre si mesmo. Ele finalmente recordara quem havia escolhido se tornar. Capítulo 6. O Rei Esquecido. A montanha tremia. Fragmentos de pedra despencavam no precipício enquanto a coluna de escuridão crescia cada vez mais. As vozes vindas do abismo já não pareciam distantes. Elas sussurravam nomes. Milhares deles. Nomes de pessoas que o mundo inteiro havia esquecido. O cavaleiro permaneceu imóvel diante do vazio. Sua mão repousava sobre o cabo da espada. Sua mente, pela primeira vez, estava desperta. As lembranças voltavam como um rio rompendo uma barragem. Ele já não via apenas fragmentos. Via sua vida, desde o início. Elarion, o maior reino do continente. Campos dourados, mercados cheios, crianças correndo pelas ruas. O som do sino anunciando o amanhecer. Ele caminhava entre o povo sem escoltas. Cumprimentava ferreiros. Conversava com fazendeiros. Conhecia crianças pelo nome. Não era um rei distante. Era amado. Lyra aparecia logo atrás, ainda muito jovem. Sempre reclamando por ele sair sozinho. Um rei deveria agir como um rei. Ele ria. Um rei deveria conhecer quem pretende proteger. Ela balançava a cabeça. Um dia isso ainda vai lhe causar problemas. Ele sorria. Espero que sim. As lembranças avançaram. O primeiro inverno da praga. As plantações morriam. Os rios escureciam. Pessoas desapareciam durante a noite. Não deixavam corpos. Nem sangue. Nem roupas. Apenas esquecimento. Mães acordavam sem lembrar que haviam tido filhos. Maridos esqueciam o rosto das esposas. Irmãos passavam uns pelos outros como completos estranhos. Não era apenas uma doença. Era algo muito pior. O mundo começava a perder a própria história. Ele reuniu estudiosos, magos, sacerdotes, generais. Durante anos procuraram uma resposta. Foi Lyra quem encontrou a verdade. Os antigos pergaminhos falavam de uma ferida aberta antes mesmo do nascimento dos reinos. O abismo não desejava conquistar cidades, nem ouro, nem poder. Desejava apagar, porque aquilo que não é lembrado nunca existiu. As lembranças correram mais depressa. Batalhas, vitórias, derrotas, companheiros caindo um após o outro. Os 12 guardiões oferecendo suas vidas para conter a corrupção. Cada um tornando-se uma corrente viva. 11 morreram. O último permaneceu. Aquele que esperara 400 anos. Então, veio a última noite. Aquela da qual ele mais tentará fugir. A espada havia sido forjada usando fragmentos da própria luz que selara o abismo na antiguidade. Ela possuía um único propósito: não destruir, conter. Mas havia uma condição. A espada precisava atravessar voluntariamente o coração de alguém disposto a carregar toda a corrupção para dentro de si. Não podia ser imposto. Precisava ser uma escolha. Ninguém aceitou. Nem generais, nem sacerdotes, nem heróis. Então, ele deu um passo à frente. Não. A voz de Lyra ainda ecoava em sua memória. Você não pode fazer isso. Ele sorriu. Eu sou o único que pode. Encontraremos outra forma. Procuramos durante 7 anos. Ela segurava sua armadura com tanta força que os dedos sangravam. Eu prefiro perder o reino. Ele respondeu quase num sussurro. Eu prefiro perder a mim mesmo. Ela caiu de joelhos. Eles vão esquecer você. Ele assentiu. Eu sei. Sua família vai me esquecer. Ela não conseguiu terminar. Ele aproximou-se. Pela primeira vez. Beijou sua testa. É justamente por isso que você deve viver. Ela chorava sem conseguir olhar para ele.
Eu não quero viver no mundo onde ninguém vai saber quem você foi. Ele respondeu com um sorriso tranquilo. Basta que o mundo continue existindo. A lembrança desapareceu. O cavaleiro abriu os olhos. As lágrimas escorriam silenciosamente. Finalmente, ele lembrava de tudo, até mesmo do próprio nome, mas não o pronunciou, porque compreendeu. Seu nome jamais pertenceria novamente ao mundo. Lyra observava em silêncio. Ela percebeu a mudança imediatamente. Você lembrou. Ele apenas fez um pequeno gesto afirmativo. Os olhos dela encheram-se de esperança. Então você sabe. Sim. Ela deu um passo em sua direção. Diga seu nome. O cavaleiro sorriu com tristeza. Não posso. Ela parou. Por quê? Ele olhou para o abismo. A escuridão agitava-se como um oceano em tempestade. Porque o ritual ainda não terminou. Ela empalideceu. Finalmente compreendeu. Não. Ele assentiu. Enquanto eu existir, o selo continuará incompleto. Ela começou a recuar. Não. Lyra. Não. Sua voz ecoou pela montanha inteira. Você prometeu que voltaria. Ele permaneceu em silêncio. Ela aproximou-se correndo. Golpeou seu peito com os punhos. Uma vez. Outra. Outra. Sem força. Apenas desespero. Você mentiu. Ele segurou delicadamente suas mãos. Naquele dia, eu prometi voltar para que você tivesse coragem de continuar vivendo. Ela desabou em lágrimas. Foram 400 anos. Sua voz quase desapareceu. Eu esperei todos os dias. O cavaleiro fechou os olhos. Sentia o peso de cada um daqueles anos. Eu sei. Um rugido monstruoso atravessou o precipício. A última corrente começou a rachar. O abismo finalmente despertava. A voz voltou. Mais forte. Você lembra quem é. Agora escolha. Seja rei, ou seja mártir. O cavaleiro sorriu. Pela primeira vez. Sem tristeza. Nunca houve escolha. Ele desembainhou lentamente a espada. As runas vermelhas tornaram-se douradas. Toda a montanha foi iluminada. Lyra compreendeu. O ritual começaria novamente. E desta vez, não haveria retorno.